E aí, pessoal? Hoje vamos mergulhar num assunto meio sinistro, mas que atiça a curiosidade: as 8 piores formas de morrer, pelo menos segundo a ciência. Se preparem, porque algumas delas são de arrepiar. De afogamentos a explosões no espaço, vamos explorar o lado macabro da ciência e entender como nosso corpo se comporta nessas roubadas extremas. Mas calma lá, que não é só desgraça. Ao entender melhor essas situações, podemos abrir o olho para os perigos do mundo e, quem sabe, até dar um jeito de escapar deles. Então, se ajeitem na cadeira, porque a viagem vai ser tensa. Imaginem a cena. Vocês caem em um rio, lago ou mar e não conseguem voltar para a superfície. O desespero toma conta, a água gelada invade os pulmões e a briga para não morrer afogado começa. Nossos corpos não foram feitos para respirar debaixo d'água, então a falta de oxigênio causa uma pane geral. No começo, o corpo tenta de tudo para conseguir oxigênio, levando a respirações curtas e desesperadas. A água invade o nariz, a boca, a garganta, causando aquela sensação horrível de afogamento. A visão fica turva, a pessoa começa a ficar tonta, e o corpo, já sem forças, se entrega à força da água. É um processo apavorante que pode levar à morte em questão de minutos. A pele, nosso maior órgão, é tipo um escudo contra o mundo lá fora. Mas o que acontece quando essa proteção quebra por causa do fogo? As queimaduras, além da dor de lascar, são um perigo enorme para o corpo humano. Dependendo da gravidade, as queimaduras podem afetar desde a superfície da pele até as camadas mais internas, causando danos que não têm volta. Queimaduras de primeiro grau, as mais leves, pegam só a epiderme, deixando a pele vermelha e ardendo. Já as de segundo grau, mais graves, atingem a derme, formando bolhas e causando muita dor. As queimaduras de terceiro grau, as mais sinistras, destroçam todas as camadas da pele, expondo músculos e ossos, e muitas vezes precisam de enxerto de pele para a pessoa se recuperar. E a dor intensa é só a ponta do iceberg. A perda de pele deixa o corpo vulnerável a infecções, desidratação e choque, problemas que podem ser fatais. O espaço sideral, com sua beleza fria e assustadora, esconde um segredo mortal: a descompressão explosiva. Imaginem só, um astronauta em uma missão espacial. De repente a nave quebra, expondo ele ao vácuo do espaço. Sem a pressão atmosférica que mantém nossos corpos unidos, o resultado é catastrófico. A falta de pressão faz com que os gases dissolvidos no nosso sangue, como o nitrogênio, formem bolhas, como se a gente estivesse fervendo por dentro. Os pulmões se contraem, expelindo o ar com violência e impedindo a entrada de oxigênio. Sem oxigênio, a pessoa desmaia em segundos e morre em poucos minutos. A descompressão explosiva é uma das formas mais rápidas e brutais de morrer. Um lembrete assustador de como a vida humana é frágil diante da imensidão do cosmos. Capítulo 4. Envenenamento por cianeto. A morte silenciosa. O cianeto, um veneno extremamente perigoso, age de fininho no corpo humano, desligando o sistema da respiração celular. Imagine você, sem querer, come algo contaminado com cianeto. O cianeto se junta à enzima citocromo oxidase, que fica nas nossas células, impedindo que elas usem o oxigênio para gerar energia. Sem energia, as células começam a morrer, uma por uma, como um castelo de cartas desabando. Os primeiros sintomas são dor de cabeça, tontura, enjoo e vômito. A velocidade da ação do cianeto depende da quantidade e da forma como ele entrou no corpo, mas em doses altas, a morte pode acontecer em minutos. Capítulo 5. Eletrocução. A dança mortal da corrente elétrica. A eletricidade,
Essa força invisível que ilumina nossas casas e faz nossos aparelhos funcionarem, também pode matar. A eletrocução, que é a passagem de corrente elétrica pelo corpo, pode ter consequências terríveis, dependendo da força da corrente e do tempo de contato. Imaginem, você encosta, sem querer, em um fio desencapado com alta tensão. A corrente elétrica atravessa o corpo num piscar de olhos, procurando o caminho mais fácil para chegar ao chão. Enquanto atravessa os tecidos, a eletricidade causa queimaduras sérias na pele e nos músculos, porque o corpo resiste à passagem da corrente e isso gera calor. A corrente elétrica bagunça os sinais elétricos naturais do corpo, que controlam o coração, os pulmões e o sistema nervoso. Dependendo da força da corrente, do tempo de contato e do caminho que ela percorre no corpo, a eletrocução pode causar desde queimaduras leves até a morte imediata. Capítulo 6. Sepultado vivo. O pesadelo final. Imagina só. Você acorda dentro de um caixão apertado, completamente no escuro. O ar está pesado, úmido e com cheiro de terra. Conforme você vai se dando conta da situação, o pânico toma conta. O espaço minúsculo impede qualquer movimento e a cada respirada, o ar fica mais difícil de puxar. A falta de oxigênio causa hipercapnia, que é o acúmulo de gás carbônico no sangue, provocando dor de cabeça, confusão mental, tontura e, eventualmente, desmaio. A morte, quando chega, é lenta e agonizante, um final cruel para um pesadelo que parece não ter fim. Capítulo 7. Desidratação. A sede insaciável. A água, essencial para a vida, é o que mantém nossas células funcionando como deveriam. Mas, o que rola quando esse líquido precioso some do nosso corpo, causando desidratação? No começo, a sede é um sinal de alerta, avisando que a gente precisa beber água. Só que, conforme a desidratação piora, os sintomas ficam mais fortes e perigosos. A falta de água prejudica o funcionamento dos órgãos vitais, como os rins e o fígado, que se esforçam para limpar as toxinas do corpo. Sem água suficiente, o corpo vai desligando aos poucos, como uma máquina que fica sem bateria. Capítulo 8. Hipotermia. O congelamento fatal. O frio de rachar, além de incomodar, é um perigo real para a vida humana. A hipotermia, que é a queda brusca da temperatura do corpo para menos de 35 graus Celsius, faz o corpo entrar em colapso, afetando o funcionamento dos órgãos vitais. Imagine só, você é pego de surpresa por uma nevasca, perdido em um lugar distante e sem roupa para enfrentar o frio extremo. No começo, o corpo treme para tentar gerar calor, mas, conforme a hipotermia piora, os tremores param e a pessoa começa a falar com dificuldade. A mente fica confusa, a pessoa perde a coordenação dos movimentos e pode até achar que está com calor, mesmo congelando. A hipotermia é uma morte lenta e silenciosa, um lembrete cruel da força da natureza. E aí, galera, o que acharam dessas formas horríveis de morrer? Deu aquele frio na barriga? A natureza é poderosa, a ciência é complexa e a vida é, sem dúvida, um fiozinho frágil. Mas não esqueçam, o objetivo aqui não é meter medo, mas sim trazer conhecimento. Entendendo os perigos e como nosso corpo reage a eles, podemos nos cuidar melhor. E aí, qual dessas formas de morrer você achou mais assustadora? Conta pra gente nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos interessantes como este.